Está aqui, Senhor, tua serva, meu Pai, que vai trazer a tua palavra, Senhor, nesta noite. Então, Senhor, que nesta noite, Senhor, ela venha se esvaziar, Senhor, deste mundo. E que teu Espírito Santo de Deus venha tomar a sua mente, o seu coração, o seu corpo, a sua língua, os seus pensamentos, Senhor, para que nesta noite, Senhor, a tua palavra, Senhor, venha enviada de ti para nós, através da tua serva. E todos dizem: Amém. Amém. Glória a Deus. Glória. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. O Senhor Jesus falou conosco nesta noite, né? Maravilhoso. O irmão pregou, aquela palavra é muito forte, irmão. E interessante que falou com que anjo, né? E de ontem para hoje eu acordei com uma palavra no meu coração e eu fui orar. Meditei um pouquinho nela, porque é uma palavra que tem muito material, né? E é forte também. Que fica em Atos dos Apóstolos. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Amém. Às vezes eu esqueço, irmão, né? Mas o Senhor, Ele se faz presente, como diz na Escritura, né? Que Ele diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, Ele se faz presente. Eu gosto muito de falar isso. E o Senhor se faz presente. Aqui não tem 2 ou 3, mas tem muito mais, né? Que fica aqui, os irmãos que trouxeram Bíblia, por favor, abram as suas Bíblias, fiquem com ela aberta para me acompanhar, né? Que fica aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do verso 1. Glória a Jesus, que fala assim, vamos até onde Deus permitir. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, versículo 2, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora 6. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. Só até aqui, irmãos. E eu disse hoje, aí eu sonhei, né? E veio essa palavra ao meu coração. E aí eu disse, eu vou meditar um pouquinho nessa palavra. Orei. E quando foi por volta de umas 2 horas, eu sentei no meu sofá lá na sala e comecei a meditar. Só que quando eu vim terminar, irmão, que eu dei cor, já era quase 6h30. Aí não tinha almoçado nem nada, meu marido almoçou, mas foi impactante essa palavra. Eu anotei aqui umas coisas, sabe? Glória a Deus. Para não perder tempo.
Glória a Jesus, que as horas se passam. Cornélio era um centurião da corte e ele mandava, os irmãos sabem, o bispo aí sabe, ele era um comandante de 100 soldados. E ele mandava, porém ele e a sua casa servia a Deus. Mas da forma que eles sabiam, né? Até porque ele era italiano, quando não era da descendência de Abraão, ou seja, não era judeu, não era povo escolhido por Deus, né? Mas o nosso Deus, ele se preocupa com todos os povos, línguas e nações. O plano de Deus foi salvar a humanidade. E Deus, ele não faz acepção de pessoas, como muitos da gente faz, né? Glória a Jesus. E ali, Cornélio era um centurião. Ele era um homem piedoso, calmo. Eu acredito que ele era muito paciente. Ele era calmo, sem perda de tempo. E Cornélio era um bom homem. E ele, se for pegar uma coisa, me saiu do foco. E ele era um homem que orava muito. E ele fazia muitas esmolas. Era uma pessoa que era conectado com Deus. Porém, ele não conhecia o Evangelho de Cristo. Glória a Jesus. E ali nas orações dele, nos jejuns que ele fazia, ele estava aqui há 3 dias jejuando. E ao meio-dia, que quer dizer a hora nona, pode ser ao meio-dia, às 9 horas da manhã, eu anotei aqui, às 9 horas da manhã ou às 15 horas, às 3 horas da tarde. Então ele orava 3 vezes ao dia, Cornélio. E ele era um homem que tinha comunhão com Deus, porém ele não conhecia o Evangelho de Cristo. E ali, quando ele teve aquela revelação, ele orando, que ele viu um anjo. E o anjo falou para ele, Cornélio, manda chamar Pedro, né? Porque ele, muitas vezes, irmão, a gente conhece pessoas que não é do nosso caminho, mas são pessoas que são caridosas, são pessoas tementes a Deus. Glória a Deus. São pessoas que fazem a vontade do Senhor sem conhecer o verdadeiro caminho, irmão. A gente conhece pessoas assim. Pessoas caridosas, amorosas, respeitadoras, que respeitam o próximo, que faz tudo pelo próximo, entendeu? Porém, eles não conhecem a Deus. Mesmo na ignorância deles, eles estão servindo a Deus sem saber. E Cornélio era assim, ele fazia as esmolas, era um homem caridoso e que ele tinha bom testemunho dos judeus. Ele conhecia os judeus, esse Cornélio. E ali na oração dele, quando ele teve essa visão com o anjo, e o anjo disse, manda chamar Pedro, porque Pedro vai falar do caminho que leva ao céu. Pedro vai falar do autor da salvação. Pedro conviveu com a palavra. Pedro tocou na palavra, que é Jesus. Pedro conviveu com Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E ali ele foi, chamou 2 soldados e alguns empregados, né, na casa dele, mandou recado para Pedro. E foi aí. E Pedro estava na casa de um Simão curtidor. Estava lá hospedado. Enquanto preparavam a comida, o almoço para Pedro, ele desceu para a beira da praia. E lá ele teve um arrebatamento de sentidos. E eu quero ler aqui para os irmãos ouvir, porque eu não gravei bem, né? Eu nunca tinha pregado essa palavra, nunca preguei em Cornélio. E ele diz aqui, olha. E tendo fome, deixa eu começar aqui no verso 9. E no dia seguinte,
indo ele seu caminho, os homens que Cornélio enviara, né? E retirando-se o anjo, vou começar aqui do versículo 7, por isso que eu mandei os irmãos ficar na Bíblia. E retirando-se o anjo, que ele falava, chamou Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado. A gente tem que saber escolher as pessoas que vai andar com a gente. É verdade. Tem que saber como é que essas pessoas se comportam. Aconteceu um negócio comigo, só que não vai dar tempo para eu contar, que aconteceu na minha vida de peregrinação. E chamou 2 dos seus criados e um soldado piedoso, né? Dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, Cornélio contou aos empregados dele e enviou-os a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, já perto de chegar as pessoas que Cornélio enviou, né? Chegando perto da cidade, subiu Pedro, olha, ao terraço para orar. Pedro foi orar. Cornélio não era discípulo de Jesus, não sabia da existência de Jesus. Ele adorava a Deus da maneira que ele sabia. Mas Pedro foi discípulo de Cristo e ele tinha um compromisso de orar. E quando o irmão estava lendo, irmão falando daquela mãe que deixou de orar, né, pelo filho, que o filho apareceu, e ele apareceu e disse: mãe, o que foi que aconteceu? O irmão contou, eu me lembrei, né? Eu disse: meu Deus, olha como Deus adianta a palavra, né, irmão? Ele me adiantou essa palavra. E Pedro, e tendo fome, quis comer. Pedro estava orando, né? No terraço, quase a hora sexta, a mesma hora que o homem estava lá orando. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparava, versículo 10, irmão. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ou seja, ele desmaiou. O arrebatamento de sentido, a pessoa cai desmaiado. E viu o céu aberto. E que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ele viu todos os animais. Mas, irmã Fábio, o que você quer dizer? O que eu quero dizer que Deus nunca aconselhou o homem se separar da outra pessoa, o ser humano. Porque geralmente, quando a gente peca, a gente quer se isolar. A gente não quer mais vir à igreja, não é? Não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer cantar, né? Mas Deus sempre buscando, a gente querendo se distanciar dele e ele sempre procurando uma maneira para se aproximar de nós. Então Deus, o que é que faz Deus? Deus usa nós para falar com o outro, para entregar o recado de Deus para ele. Está entendendo, irmão? Então, Deus nunca, nessa leitura, Deus nunca mandou o homem deixar o outro para lá, não. Deus mandava a gente guardar a nossa boca para não comer animais ilícitos. Lá em Levítico ele fala, eu anotei aqui, mas não vai dar tempo, irmão. Lá em Levítico fala, não pode comer aqueles animais, peixe, essas coisas todas que nos 10 mandamentos Deus mandou Moisés falar para o povo de Israel, que é muito longo isso. Mas Pedro entendia tudo errado. Pedro passou 3 anos e 6 meses, mais ou menos, aprendendo aos pés de Jesus, que Jesus não quer sacrifício, Jesus quer misericórdia. Jesus não quer que a gente se separe.
do povo. Não, porque até então nós não estamos preparados como Deus quer a altura de Cristo para ir morar no céu. Não, a gente tem que viver com eles aqui na terra agora, dando exemplo de cristão, não fazendo o que eles fazem, mas dando exemplo de verdadeiros cristãos do céu. Está entendendo? Mas Pedro não entendia isso. Pedro achava que não era para pregar o evangelho para outras pessoas, só para os judeus. E, no entanto, ele foi escolhido por Deus para levar o evangelho aos gentios. Não somente ele, mas Paulo também foi chamado para pregar o evangelho para os gentios. E aqui, e no versículo 13, aí a voz vai se dirigir a ele, que é a voz de Deus. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro, versículo 14, mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Ora, se Jesus disse: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai pela boca, porque isso vem do coração. É porque o coração está cheio. A boca só fala daquilo que o coração está cheio, irmão. Se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, você vai ter boas palavras para dizer para o seu próximo. Porém, se você não se encher da palavra, você não vai ter nada. Você vai ser vazio, que nem os ossos secos. Porque a Bíblia diz que o povo erra por falta de conhecimento da palavra de Deus. Aí se torna o quê? Morre. E vira um vale de ossos seco. Vai ser seco igual aquele vale. Porque aquele vale que estava ali era um grande exército, né, que não obedecia a Deus e terminou morrendo numa guerra. E Deus fez Ezequiel ver aquele vale de osso seco. É assim que se encontra o homem que não conhece a palavra de Deus. Porém, Cornélio, ele não conhecia, mas ele tinha um contato com o Senhor. Ele tinha uma comunhão com Deus. Glória a Jesus. Então, aí no versículo 15, e segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Então, Deus já estava revelando isso aqui para Pedro. Porque Pedro, com certeza, não ia querer se juntar a Cornélio. Porque o povo que não era da descendência, chamado por Deus, não era hebreu, não era judeu, eles não davam valor. Ele tinha um costume. Você não vê a mulher samaritana? A mulher samaritana, eles passavam de largo os judeus, porque ele não queria se comunicar com os samaritanos, porque os samaritanos não eram da promessa. Está entendendo, irmãos? Glória a Deus. E Jesus veio para quebrar esse protocolo. Jesus veio para quebrar, como é que se diz, irmão, a palavrinha que diz, preconceito que os judeus tinham com as pessoas que não eram da promessa. Está entendendo, irmão? E Cornélio era italiano, mas porém ele servia a Deus. Eu acredito, irmão, que em todas as religiões Deus tem os escolhidos dele lá. Só está faltando eu e você se desprender das coisas dessa vida e ir lá levar o evangelho para ele. Porque foi assim que Deus revelou a Pedro, através dessa revelação que ele teve. Deus ali já estava preparando Pedro para levar a mensagem para Cornélio. Está me entendendo, irmãos? Glória a Jesus. E no 16, e aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando, 17, e estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, o irmão leu lá a visão do Vale dos Ossos Secos, lá em Ezequiel. Olha como Deus fala tremendamente.
E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. O 18. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. 19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito. O Espírito já vinha preparando Pedro, através da visão, meu irmão. Glória a Jesus. E quantas vezes o Senhor quer nos preparar, só que a gente não busca. Pedro estava buscando, Cornélio estava buscando. Você quer ter visão com Deus? Você quer que Deus revele? Tenha comunhão com o Senhor. Ore, leia a palavra, busque mais, irmão, porque é maravilhoso. Deus que quer se revelar. Aleluia. Não pare de orar pelos seus entes queridos. Tem um filho, tem um irmão, um neto nas drogas. Nunca deixe de orar por ele. Ore sempre. Ore sempre, porque o Senhor, Ele ouve as nossas orações. Aqui é a prova, né, irmã Fátima, que está querendo lhe induzir ou lhe convencer, não. É a palavra que diz, nunca desista de orar, né? Glória a Jesus. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, versículo 19, eis que 3 varões te buscam. Alguém já falou assim com você? Glória a Deus. Glória a Jesus. Se você buscar, Ele fala. Porque o Espírito Santo fala. Glória a Jesus. Ele fala, irmão. Eu já ouvi a voz dele. É maravilhosa. É linda. Não tem nem comparação. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. O Espírito Santo estava dizendo, vai, não duvide, porque eu os enviei. Eles estão aqui porque foi eu que mandei. Glória a Deus. Não importa a nacionalidade, não importa de que país ele é, não importa. Se Deus mandou, vai lá entregar a mensagem. Glória a Jesus, aleluia. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse, sou eu a quem procurais. Qual é a causa e por que estás aqui? Ele estranhou, porque era povo de outra nação. Qual é a causa e por que estás aqui? Glória a Deus. Para o nosso Deus nada é impossível. Eu digo, o homem faz acepção de pessoa, mas Deus não. Deus, Ele quer salvar a humanidade por inteiro. Quando Ele deu o seu Filho para morrer lá na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, foi para salvar a humanidade. Aleluia. E a humanidade muitas vezes não quer ser salva. Glória a Deus. Ela rejeita Jesus. Por isso que ela vai caminhando com as próprias perninhas dela para o inferno. Porque Jesus disse, se não reconhecerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados, disse Jesus. Glória a Deus. E aí, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar. E eles disseram, Cornélio, aí diz assim, qual é a causa? Por que estás aqui? Pedro perguntou para eles. E eles disseram, Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, olha, ele era varão justo e temia a Deus. E que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Foi avisado por um santo anjo. Por um santo anjo, viu, irmão? Para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Os anjos, irmão, os anjos queriam pregar esse evangelho, mas Deus não permitiu. Porque os anjos, eles são espírito. E para pregar o evangelho tinha que ser humano, porque humano com humano se entende. E anjo não. Glória a Deus. Anjo não passa por sofrimento, porque é anjos.
foram criados para a glória de Deus. Os anjos são chamados de estrelas no céu. Aleluia. Glória a Deus, né? Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Aí Pedro convidou a caravana. Se você vai evangelizar, vou aproveitar essa leitura, se você, irmão, vai evangelizar, não vá sozinho, não. Convide mais irmãos e vai evangelizar. É bom, uma caravana, é mais reforço. Glória a Deus. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Olha, Cornélio já estava dando um banquete, esperando o irmão Pedro, né, para levar as boas novas do Evangelho, as boas novas de salvação. E aconteceu o quê? Entrando Pedro, aleluia, glória a Deus, saiu Cornélio, ó irmão, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Glória a Deus. Aí Pedro disse o quê? Levanta-te, não adore, adore a ele. Porque ele se prostrou, porque foi o anjo que deu ordem, vai chamar Pedro. Ele achava que Pedro já era um santo, não era. Pedro era igual a mim e a você, meus irmãos. E aí ele se levanta, não adore, adore a Deus. E anjo também não é para ser adorado. Os anjos, eles são ordenados por Deus para guardar os crentes que obedecem a Deus, para dar livramento àqueles que vão herdar a salvação, viu, irmão? Tem aqui na palavra, glória a Jesus. Portanto, o anjo não deve ser adorado. Os anjos, eles têm a função dele, que é de guardar os crentes. Glória a Deus. Né? Lá em Salmo 34, 7. 7, diz que o anjo acampa ao redor daqueles que o temem quem? A Deus, e livra, e guarda. E isso aconteceu comigo. Ele me guardou. Glória a Jesus, louvado seja Deus, né? E os que foram, aleluia, glória a Deus, já estou pulando. E ouvindo estas coisas, portanto, já me perdi aqui, irmão. Deixa eu ver onde era que eu estava. O qual dirás, deixa eu ver. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom, já estou pulando aqui, não é aqui. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Glória a Deus. Quando for fazer um culto na sua casa, convida os vizinhos. É verdade. Convide todo mundo, traga para sua casa para ouvir a palavra de Deus. Cornélio fez isso. Chamou todo mundo, a família já estava ali para ouvir a palavra de Deus, a palavra de salvação. Versículo 27. Falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Está vendo, irmão? Glória a Deus. Ele não ia nunca chegar em Cornélio. Mas o Senhor trabalhou na vida de Pedro. E disse: vai. Porque aonde tiver um homem, um ser humano, uma mulher, um homem ou uma criança que tem comunhão com o Senhor, não há empecilho. Os muros caem por terra. Glória a Deus. As barreiras têm que sair da frente. As pedras têm que sair. Porque o Rei da Glória vai chegar ali naquele lugar, viu, irmã Tânia? Isso aqui não é em vão. Essa obra aqui não é em vão. É árdua. Mas o Senhor está contemplando este lugar aqui. Esse lugar vai ficar pequeno. Aleluia. Deus vai encher esse lugar. E Deus vai abrir outra porta em outro lugar.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É pela fé, viu? Porque o povo de Deus, ele se multiplica. Glória a Jesus. Aleluia. E ali eu quero correr, irmão. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame como o imundo. O homem só é comum e imundo quando ele não tem comunhão com o Senhor. Porque a partir do momento que ele aceita Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Tá, irmão? No sangue de Jesus há poder. Glória a Deus. E o sangue de Jesus e a palavra dele, o sangue de Jesus, irmão, nos purifica de todo o pecado. E a palavra dele nos lava. Aleluia. Jesus disse para nós, vós estáis limpos pela palavra que eu tenho vos pregado. Ele disse para os discípulos. Glória a Jesus, aleluia. E eis que diante de mim, e ele diz, pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me, Pedro? E disse Cornélio, há 4 dias, foi contar, olha. E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, a hora 9, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes. E disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida. E as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Irmão, tudo que você faz para Deus, Ele recebe. Se você for dar uma esmola, dê de coração, mas dê para Ele ver, não dê para o homem ver. Se você for ajudar na obra, tudo que você fizer, faça para Deus. Até se você for socorrer uma pessoa, faça com amor e faça para Ele ver. Porque tudo que eu e você faz, Ele contempla. E naquele grande dia, a sua obra vai ser provada. Vai ser provada pelo fogo. Aleluia. Se a sua obra for madeira, vai se queimar. Se for palha, vai se queimar. Se for ouro, não. Aí Paulo diz, veja, Paulo pregava Jesus. Aonde ele chegava, abria uma congregação, pregava o evangelho de Cristo. E lá ele deixava alguém para regar, para pregar, para alimentar a igreja, né? Deus, Ele dá o dom a cada um conforme a fé.